outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O programa de hoje vai trazer um outro olhar, como pede o nome do nosso programa, para o desenvolvimento urbano de Porto Alegre, sob o eixo da habitação, do acesso à moradia. Parte da sociedade, a maior parte da sociedade procura ter um olhar, meio distante sobre esse assunto, é o que me parece. Eu quero mergulhar, entender um pouco melhor esse desafio, acesso à moradia, que tem a ver com dignidade humana, com desenvolvimento social, econômico. E é sobre isso que nós vamos tratar no programa de hoje. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos converso com o também jornalista e atualmente secretário de Habitação e Regularização Fundiária e diretor-geral do Departamento Municipal de Habitação de Porto Alegre, André Machado. A carreira dele, por sinal, e por isso que eu apontei aqui um pouco da carreira dele, é também um outro olhar de quem estava de um lado do balcão, eu digo, André, o lado de quem bate, que é o lado do jornalista de veículo, né? Um apresentador de mão cheia, que até me constrange hoje ter que entrevistá-lo, e agora ele está do lado de quem apanha, que é o lado do governo. Então, bem-vindo ao lado de quem apanha. Tenho apanhado pouco, viu, Cléber? De alguma maneira me sinto tranquilo. Como é que Bom dia. Bom dia. Como é que está essa experiência, André? Primeiro me conta isso, de ser secretário municipal desta área, né? Que a classe média, pelo menos, desconhece muito a realidade. A gente só tinha, sobretudo, eu nasci nos anos 60, né? Então, a gente tinha muito a lembrança lá das Coabs antigas, dos BNHs, do próprio DEMAB, que fazia muita habitação, sobretudo no bairro Restinga, aqui em Porto Alegre. O DEMAB hoje tem 130 e tantos condomínios aí espalhados pela cidade. Hoje o processo é um pouco diferente do que tinha naquele momento. Até porque o Minha Casa Minha Vida, quando veio, acabou um pouco essas estruturas e a responsabilidade municipal e levou para o plano federal praticamente todo esse processo. O que nós estamos tentando trabalhar agora, num período de muito pouco recurso, é trabalhar com o conceito de moradia digna. A possibilidade de garantir às pessoas que elas possam minimamente viver dentro da sua casa, com acesso à saúde, segurança, com a possibilidade de ter acesso à felicidade, que eu acho que é o principal objetivo de qualquer um de nós. Uma qualidade de vida. E eu vou me valer, vou roubar o nome do programa, Kleber, porque a habitação e essa experiência na habitação no município me fez ver Porto Alegre com um olhar completamente diferente do que eu vinha, inclusive nos anos em que trabalhei aqui nesse microfone, aqui na Bandeirantes, né? E olha que eu acho que era alguém que conhecia a cidade de Porto Alegre. Há uma outra cidade escondida, e eu mexo muito com a minha equipe, falo muito sobre isso, além dos lugares onde a gente costuma levar as doações. A gente vai ali até o campo de futebol, até a sede de uma escola levar a doação. Pois bem, tem uma cidade lá atrás. Porto Alegre tem 800 áreas irregulares. A gente está trabalhando muito 800 áreas. 800. A gente está trabalhando muito na regularização dessas áreas, que é pegar e dar titulação às pessoas, mas a gente tem que trabalhar, sobretudo, também na questão da precariedade das moradias. Eu moro no bairro Petrópolis, de vez em quando eu me queixava da minha casa, o banheiro é pequeno, iluminação não é boa. Olha, o que eu vejo pela cidade de Porto Alegre, a gente precisa levar as mãos e agradecer a Deus. É verdade. Essas são as duas maiores dores em termos de habitação em Porto Alegre, moradias precárias e regularização fundiária, e a falta de moradia também? Não, ela é um problema que obviamente aflige, né? A gente tem uma população, hoje no país, Kleber, o grande problema do déficit habitacional, ele está concentrado não na moradia precária, mas no gasto, no ônus excessivo com aluguel, que são pessoas que optaram a morar, não ter sua casa própria, e hoje em dia tem uma grande parcela da sociedade que não quer mais a casa própria e que gastam mais do que 30% da sua renda com moradia, seja no pagamento do aluguel, seja no pagamento do condomínio, ou seja, gasta para morar. E dizem que esse percentual é um ponto de desequilíbrio do orçamento doméstico. E aí desencadeia uma série de outras coisas. Endividamento. Né? Nós estamos trabalhando para a construção de um programa que ataque esta área, que é a principal o principal déficit apontado pela Fundação João Pinheiro, que é um instituto de Minas Gerais, que faz esses cálculos no país. E depois vem a questão da moradia precária. Para tu solucionar a moradia precária, ou tu vai realocar essas pessoas em condições melhores, isso custa caro, né? O custo de uma moradia
dita popular, normalmente uma casa, um apartamento de 2 quartos com 40 metros quadrados, sala, cozinha e banheiro, ele tem um gasto de investimento em torno de R$120 mil. Né? Então, quando você vai prever, quero fazer um condomínio para 100 pessoas, você multiplica isso pelos 120 mais ou menos, você vai ter uma ideia de quantos recursos você precisa. Claro que nós estamos trabalhando para fazer novos condomínios em Porto Alegre e acho que muito em breve vamos ter boas novidades nesse sentido. Mas você pode só melhorar um pouco a casa das pessoas, fazer o que a gente chama de melhoria habitacional, né? e melhorar uma cozinha, melhorar um banheiro, melhorar um quarto para dar mais segurança àquela família. Como é que o poder público consegue ajudar nesse aspecto aí que tu está dizendo? Bom, esse programa de melhoria habitacional, por exemplo, nós lançamos agora, no início desse ano. A instrução normativa saiu no início do mês de janeiro. É um programa onde nós, nas áreas que nós já regularizamos ou que podem ser regularizadas, investimos com até R$18 mil e damos a assistência técnica necessária para a recuperação das casas. Como é que as pessoas têm acesso a isso? O Conselho Municipal de Habitação aprova as áreas onde nós vamos trabalhar. Nós vamos nas áreas, as pessoas daquela área dizem sim, eu quero que a minha casa seja... Tem que querer, a claro. pessoa tem que querer, né? Nós não vamos forçar. E a partir dali nós começamos a desenvolver os projetos. A primeira localidade de Porto Alegre a ser contemplada é um condomínio chamado Dr. Barcelos, fica no bairro Camaquã, aqui em Porto Alegre. É um condomínio pequeno, são 25 casas, algumas muito precárias. Aí nós vamos ver se o programa está funcionando bem, e aí nós vamos expandir para outros lugares da cidade. Criado e desenvolvido por ti, por vocês aqui. Dentro do DEMAB. Esse programa não existia em Porto Alegre. Identificando essa necessidade. Identificamos a necessidade e a gente olha para fora, sabe, Kleber? Eu, desde o tempo do jornalismo, assim, eu sempre aprendi que a gente tem que muito buscar o que estão fazendo de bom à volta da gente. A gente não precisa inventar a roda. É claro que a gente pode ter ideias próprias e é bom que tenhamos. Então, nós buscamos esse programa de melhoria habitacional, que existe em outras cidades do país, existe em Brasília, ele faz parte de um rabicho do Casa Verde Amarela ainda, que tinha no governo anterior, e a gente, vamos criar um programa para cá. E esse programa é um programa que atua diretamente nas casas, e vê só como é que veio a inspiração. Um dia tocou o telefone no DEMAB, era um instituto de São Paulo, dizendo que queria fazer reformas em casas em Porto Alegre e queria que nós indicássemos as casas para fazer. E meio que as pessoas não levaram a sério aquilo, né? E eu sempre lembro que a Ana Amélia Lemos me dizia, no tempo que eu trabalhei com a Ana, né? E a Ana dizia assim, não pode deixar um telefone tocando numa redação porque pode estar a manchete do outro lado. Né? Naquela época ninguém ligava para o celular, né? Tocava para o telefone fixo. E estava uma manchete do outro lado, e o pessoal não tinha dado bola, e eu disparei e vou atrás. Era o Instituto Vivenda, que com recursos investidos pelo setor privado, queria fazer reforma em 15 casas em Porto Alegre. E nós fizemos o contato com Vivenda e buscamos as comunidades onde o DEMAB vinha trabalhando e, junto com as lideranças locais, identificamos as casas mais precárias. E tem sempre uma casa que me marca muito, que é a casa do Pedrinho. O Pedrinho é um menino de 7 anos que mora no loteamento Afonso Lourenço Mariante, ali na região da Lomba do Pinheiro, e ele não tinha um quarto. Ele tinha o quarto, mas o quarto dele não tinha reboco na parede, não tinha piso, não tinha teto e não tinha porta. Era um menino que ia virar adolescente, e você sabe o quanto essa questão da privacidade é importante, sobretudo na questão da adolescência. Pois bem, a mãe dele escolheu que o lugar ia ser revisto, ia ser o quarto do Pedrinho. O quarto do Pedrinho hoje tem piso, tem teto, isso muda a vida, tem né, parede pintada, toda de azul. Eu fiquei meio bravo. Né? Eu sou colorado, mas mais tranquilo que eu descobri Gostei que o azul era do Sonic, não era do Grêmio. Ele era fã do Sonic. E isso mudou a vida daquela família, e custou R$7.500. Ou seja, com muito pouco, você pode transformar a vida da família. A mãe dele estava numa emoção quando nós fomos visitá-la, que era uma coisa contagiante. Eu disse, a gente precisa desenvolver um programa aqui nesse sentido, e estamos fazendo. Eu vejo que o prefeito fala muito da regularização fundiária, que tu já tocaste aí, né? Estamos resolvendo muita coisa já. O que é isso, André? São áreas que foram invadidas, áreas que as pessoas moraram achando que tinham pretenso direito, e aí tem toda uma solução jurídica para constituir? Existe uma lei de 2017, que se chama Lei da REURB, né, da Regularização Fundiária, que diz que pode ser feita a regularização de áreas que não estão em área de risco, que não há litígio sobre aquela área e que
estavam consolidadas até dezembro de 2016. Então, são estas áreas que nós trabalhamos, que são áreas que foram ocupadas e que não há litígio mais dentro do processo, ou seja, há uma concordância, não são áreas de risco e sobretudo, Kleber, que permitam que a gente faça ali o loteamento. Como é que a gente chega? A gente pega como se fosse uma folha de papel, né? Pega um papel A4 aqui. Ele é um terreno só. Nós vamos fatiar esse terreno, em quantos lotes são, Sim. e vamos titular lote a lote, matricular, o nome da pessoa, matricular o nome da pessoa lá. Matriculamos o terreno, não a casa. Ah, certo. Não a casa. Tem a casa. Não a casa. Nós matriculamos o terreno. Mas o que dá muito Mas já é uma libertação, né? Pra vida, uma garantia. Emocionante. É emocionante. Nós fizemos a entrega de um título aqui na Vila Hípicas do Cristal, a uma moradora, está inclusive nas redes da prefeitura esse depoimento. Ela costumava morar na beira dos valões ali. Aí depois ela conseguiu uma casa. E hoje, décadas depois, ela tem o título de propriedade da casa dela. Não tem diferença nenhuma dela, que mora de um lado da Icaraí, para os outros que moram do outro lado, nos prédios construídos na Icaraí. Entendeu? Então é muito bonito esse. Então a gente traz as pessoas para a formalidade da cidade. André, eu te vejo falando dessa coisa e eu queria entender desse assunto, dessa pauta da habitação com naturalidade e conhecimento. Como é que foi a imersão? Tu, um jornalista, tu criaste identidade com o tema, correu atrás. Como é que surgiu essa identidade? Kleber, assim, primeiro tem uma coincidência de vida, e é só uma coincidência mesmo, né? Meu pai foi diretor do Departamento Municipal da Habitação em 87, 88, no governo Alceu Colares, aqui em Porto Alegre. Meu tio foi servidor do DEMAB pela vida inteira. E eu costumava ir com ele para a colônia de férias do DEMAB em Cidreira. São coincidências só. Quando o prefeito me chamou para ser secretário de habitação no dia 24 de dezembro de 2020, eu não sabia nada de habitação, né? Não era um especialista em habitação e talvez não seja ainda. Mas eu estava, esses dias, num seminário da prefeitura, contando uma história, que um dia eu estava na Rádio Gaúcha, né, que fica aqui do lado do Dial, na Band. Eu estava no bar da Rádio Gaúcha e o produtor pegou e me chamou para dentro do estúdio, porque o Rui Carlos Osterman não chegou para apresentar o programa. E eu apresentei o programa, tinha sido a primeira vez que eu tinha apresentado. Eu não era o André Machado, que tinha feito carreira no rádio. Eu era só o chefe de reportagem. E foi uma ótima entrevista. Eu estava com medo, o rapaz que estava sendo entrevistado era um menino, Rafael Coffey Acorde, contando a história dele, da cura dele do câncer. História boa também. O cara disse assim, poxa vida, eu vim para ser entrevistado pelo Rui Carlos Osterman e acabei por um André Machado que ninguém conhece. E no final da entrevista ele me agradeceu muito a entrevista, que se sentiu muito bem, gostou muito, que tinha ficado com medo e tal. Por que a entrevista deu certo? Porque eu estava preocupado com quem estava do outro lado. Eu estava interessado na história do Rafael. E eu acho que nós estamos conseguindo sucesso na área da habitação, no sentido, pelo menos, de conseguir conversar com as comunidades, porque eu estou interessado e faço a gestão do DEMAB estar interessada nas histórias que estão do outro lado, né? A gente está preocupado com a vida das pessoas, né? Eu tenho te acompanhado e visto um pouco esse perfil, que inclusive é similar ao do prefeito, que é esse perfil de fora do gabinete. Não tem como tratar de habitação como um troço teórico, tem que ir lá, sentir a dor das pessoas, encostar, e essa cidade que tu acabou conhecendo que a gente não conhece, né? Como é que é essa experiência de botar o pé, de se aproximar da dor das pessoas? Eu sempre tive, assim, um pezinho no barro, assim. Eu, aqui na Band mesmo, comandei o Carnaval, né? E tinha um programa de Carnaval tem essa identidade aqui, com o Carnaval, que né? gosto muito, o que sempre me aproximou das comunidades e me fez nunca ter medo de fazer essa ponte. Agora, a prefeitura me obrigou a fazer uma imersão, né? Obrigou no sentido da minha responsabilidade, claro, né? Eu sabia que a minha responsabilidade era estar próximo às pessoas. E é muito gratificante, Kleber. Sobretudo, agora eu tenho 2 anos de prefeitura. No começo eu morria de medo, né? Eu não sabia como é que ia ser recebido. O medo é um belo conselheiro, um amigo meu me diz. A experiência do orçamento participativo, para mim, ela foi rica. Muito rica, sabe? Muito rica. Eu aprendi muito nesse diálogo franco com as comunidades. O governo Melo, bem dizer, retomou assim, a essência do orçamento participativo. Sim, que né? foi muito penalizado. Eu acho que assim, a grande diferença do governo Melo para o governo Marquesan, e eu tinha um excelente relacionamento com esse prefeito, né? Inclusive fazíamos um programa aqui que chamava A Cidade e a Band com o Marquesan
no sábado pela manhã, né, tratando sobre os assuntos da cidade. Então, sempre me dei bem com o prefeito. Mas eu vejo assim, que a grande diferença é o diálogo. Né? A gestão do prefeito Sebastião Melo, ela está preocupada, obviamente, em melhores resultados, em conseguir mais recursos para poder atender as pessoas, mas a gente exerce ao máximo a prática do diálogo. E eu me sinto muito feliz em estar dentro desse contexto e dialogar com todos. Né? Acho que essa é a grande dificuldade. E diálogo, às vezes, André, também na minha experiência de governo, que significa dizer não. Sim, claro que sim. Né? O prefeito é muito franco e o que faz com que a gente também seja. Né? O que naturalmente eu tenho, que é poder dizer sim e dizer não, ele ainda fica... se sobressai com o referendo do prefeito. E o prefeito diz assim, não vamos enrolar ninguém. E, sobretudo, Kleber, não se enrola essas pessoas que são mais carentes, vulneráveis, mais vulneráveis. A gente precisa vulneráveis tratar de informação, e acolher essas pessoas com carinho. Quando eu recebo, antes de vir aqui para fazer esse programa, eu recebi uma visita no meu gabinete. E eu ganhei uma cuca que uma moradora de uma comunidade em Porto Alegre fez para trazer para mim. Ela não comprou no boteco da esquina. Né? Com todas as dificuldades de vida, e eu acolho isso como o grande troféu. É o grande prêmio. Se eu pudesse, eu moldurava e colocava numa parede. Né? Porque esta é a nossa relação humana, de pegar e entender quem está do outro lado. Né? E se ver um pouco nos outros. E atender as pessoas como gostaria que tivesse atendido. Como ser atendido, né? Pelo poder público. Nós estávamos falando do Melo, queria te ouvir um pouco sobre isso, agora também como analista, né? Mas como secretário. Tu não me complica com o meu chefe. Não, né? Eu queria ouvir justamente sobre a experiência com ele, né? O Melo criou um contorno de liderança política que é um pouco incomum, porque reúne esse aspecto do mão na massa, ao mesmo tempo ele trata das pautas liberais, digamos, de desburocratização, menos Estado, um governo de parceria, ele mesmo olha, e junto um olhar social. Como é que é essa lida com o cara esse de Goiás, que veio de Goiás? Eu acho que o Melo e o Ricardo Gomes se completam... Que é uma complementaridade. De uma grande maneira, entendeu? O Melo traz para o Ricardo essa experiência social, essa cidade que clama, que não pode estar dentro da competição liberal, porque é uma parcela que não está. Né? A gente pode defender... olhar solidário. Né? A gente pode defender e defendo que a gente tenha igualdade de oportunidades, né? Mas depois é a vida que vai te dizer quem se destaca, né? E quem vai adiante. Então tu precisa olhar para aquele que tem... Que queimou a largada, né? Que não tem como largar. Né? Enquanto os outros estão correndo, ele ainda está lá com fome. E nós temos muita gente com fome na cidade. E ao mesmo passo, o Ricardo, acho que o Melo de alguma forma sempre teve esse bom encaminhamento, mas ele traz muito Melo para o ramo da inovação, da tecnologia, das mudanças, de uma outra conexão com o mundo. Né? Eu acho que eles fazem uma boa dupla. E eu tenho muito prazer em trabalhar com essa dupla. E eu me dou muito bem com os dois. Tenho um excelente relacionamento com o prefeito e um excelente relacionamento com o vice-prefeito. E aprendo muito observando o Melo no trabalho. E te digo que tem uma rotina de trabalho muito parecida com a dele, assim, sabe, Kleber? Como é que ele dizia? Acordo cedo, durmo tarde. Eu acordo cedo, durmo tarde. Mas, ao contrário dele, quando eu chego em casa, eu me desligo. Eu não consigo mais seguir trabalhando em casa. Ele não desliga. Mas é um trabalho... Esse trabalho público, e acho que a prefeitura, o município, né? Tivesse uma experiência estadual, né? A prefeitura, ela te exige a todo momento. É mais direto. A todo momento. É muito direto. E eu sou um cara que, desde que estava aqui na Band, eu coloquei o meu WhatsApp nas redes sociais. Meu telefone pessoal está disponível no meu Instagram, está disponível no meu Twitter, está disponível no meu Facebook. É guerreiro, então, hein? eu sou... que o Boechat fazia isso, né? Não sabia. O Boechat fazia isso. E quando o Boechat morreu, eu disse, vem cá, o Boechat faz isso. E ele era apresentador da Band Nacional.
Eu sou só apresentador da Band do Rio Grande do Sul, né? Então me deixa ter um contato. E foi muito bacana o contato que eu fiz. Tem muita gente que eu tenho os telefones que eu salvo, está escrito Band do lado, porque eu sei que vieram daqui. Então esse contato é muito próximo. E as comunidades têm meu telefone. Então eu sou muito demandado assim pelas pessoas e gosto disso, entendeu? Eu acho que isso valoriza o trabalho. André, eu estou enganado ou essas políticas que tu está falando aí de habitação foram constituídas por ti agora? Porto Alegre tinha uma política, Porto Alegre um diagnóstico disso? Era quando nós chegamos, o que tinha efetivamente dentro do DEMAB? A possibilidade de tu ter acesso a um bônus moradia, que é um benefício onde a prefeitura compra a casa para ti, porém com uma política muito limitada, só podia agrupar no máximo 2 por núcleo familiar, ou seja, nós 2 somos irmãos e vamos morar junto, podemos juntar nosso bônus para comprar uma casa um pouco melhor. O aluguel social, que era um benefício que era pago para pessoas que foram desalojadas de áreas como da Tronco, por exemplo, até o benefício definitivo. E era temporário. Ele era até tu receber a unidade habitacional. Ou então, Kleber, a possibilidade de tu entrar no empreendimento habitacional, que na verdade Porto Alegre vinha fazendo basicamente os reassentamentos, como foi o caso da Nazaré, na construção do condomínio Irmãos Maria e Senhor do Bonfim. Nós entendemos que precisavam abrir essa política, então nós criamos um grande guarda-chuva chamado Mais Habitação, e a gente criou o Mais Habitação Morar Melhor, que é esse que eu te falei, das melhorias habitacionais. Nós alteramos a política do bônus moradia, permitindo que ele seja usado como política habitacional, ou seja, eu posso atender as pessoas que estão lá na fila do DEMAB e melhoramos o valor, quando nós assumimos o valor do bônus era 78 mil, estava congelado desde 2017, nós reajustamos para 94 e agora passamos para 113, ou seja, quase dobrou o valor do bônus moradia. Nós estamos com um projeto pronto para encaminhar para a Câmara, num programa chamado Compra Compartilhada, que é a possibilidade da gente subsidiar a entrada na compra dos apartamentos para famílias de 1 a 3 salários mínimos, ou seja, o pessoal que vai lá procurar a tenda, MRV, a MEL, não tem recurso para dar entrada. Tem como pagar a prestação, mas não tem o recurso para dar para a entrada. O município paga a entrada, né, com esse programa que nós estamos lançando, e tem o aluguel mais leve, que é esse programa que eu falo para a gente abater o gasto com renda, que também a gente espera até o final do ano encaminhar o processo à Câmara. Ou seja, nós estamos tentando organizar junto com o Matab, o Conselho Municipal de Habitação, com a participação da sociedade, uma melhor política habitacional. Acho que a gente não pode ter uma única opção. A gente precisa ter um leque de opções, né? E claro, a produção habitacional, que é a construção de moradias novas, ela está no nosso radar, nós estamos já em andamento com o projeto na Cavalhada, a construção não começou, mas o trabalho social já, são 3 condomínios, na Coronel Claudino e na Tamandaré. Temos foi aprovado no governo Bolsonaro, espero confirmar no governo Lula, 3 condomínios para o atendimento das famílias da Tronco, na região do Santa Teresa. São assuntos mais conhecidos, né? As famílias da Tronco e do aeroporto, como é que está caminhando isso, secretário? O aeroporto está concluído. Concluído. Tá? Com o processo todo concluído, que eventualmente tem alguma coisa ou outra que pode estar judicializado. Mas no todo, mas resolvido. Tu te envolveste ali, né? Muito. Na interlocução. Quando eu assumi, a primeira coisa que eu vi assim, qual é a primeira contribuição que eu preciso dar? Concluir a desocupação da Nazaré para que a pista do aeroporto pudesse crescer. Porque você tem que olhar para o social e tem que olhar para o econômico. E o prefeito bate muito nisso, que não tem desenvolvimento econômico, se não tem desenvolvimento... Não tem desenvolvimento social, se não tem desenvolvimento econômico. Então, eu precisava fazer aquilo e fizemos. E eu tenho muito orgulho que nós concluímos sem nenhuma remoção forçada aquele processo de reassentamento. E as famílias estão lá... Em dado momento, antes disso, teve momentos tensos. As reuniões, em geral, são muito tensas, sabe? São muito, muito, muito tensas. Então, concluímos, o aeroporto está tranquilo. A questão da Tronco, nós temos foram 1.500 famílias que foram... desalojadas, né, retiradas das suas casas, e me veio o termo em espanhol que é desplaçada, né, mas que saíram do seu território. 1.000 aproximadamente foram atendidas com bônus moradia, com indenização ao longo do processo, e nós temos ainda um compromisso com em torno de 500 famílias. Boa parte dessas famílias estão em aluguel social.
Todas elas têm direito ao bônus moradia, ou seja, no momento que quiserem podem procurar o DEMAB que vão ser atendidas, e elas estão na lista para atendimento nesses 3 condomínios que nós pretendemos construir na Dona Zaida, na Banco da Província e na Jacuí, para atendimento de 356 famílias, se não me engano. Interessante. Agora, Tchê, me conta dessa tua experiência de vida, né? Do jornalismo para a política, para a gestão, para o executivo. Tá interessante isso? Como é que está sendo essa experiência para ti, André? Eu acho que o que eu posso te dizer é que eu estou feliz. Estou feliz. Tem dias que tu tem frustrações, né? Tem dia que eu me lembro que a minha vida era um pouco mais tranquila no jornalismo, por incrível que pareça. Do lado de quem bate. Mas sabe, essa questão de bater ou não bater, eu sempre fui equilibrado, como sou onde estou. Né? Eu acho que a gente não pode deixar de ser quem é isso, talvez até pelo fato de eu ser filho de um político. Né? Meu pai foi político, então... Já conhecia o lado de quem apanha. Eu conheci o lado de quem apanha, e meu pai apanhou muito num momento da vida. Né? Então, eu acompanhei isso muito de perto. Assim. Kleber, eu acho que a vida da gente, a gente precisa saber qual é a tua hora de parar e de mudar teu rumo. Não é que eu não tivesse mais o que oferecer no jornalismo, porque realmente acho que tenho, sobretudo quando eu olho para o mercado. Mas aquela experiência que eu tinha, primeiro na Rádio Gaúcha e depois aqui na Bandeirantes, acho que elas chegaram a ápices, que dali elas não iriam adiante. Eu não faço política, não entrei na política atrás de uma melhoria da minha qualidade de vida. Eu nunca vivi tão bem quanto eu era editor-chefe da Rádio Gaúcha. Eu ganhava muito bem na Gaúcha, né? Coisa que não é comum no mercado de jornalismo. Né? Meus colegas jornalistas não digo que se ganha bem como jornalista, não, se ganha muito mal como jornalista em geral, mas eu ganhava muito bem na Rádio Gaúcha e vivia com muito conforto. E eu optei em fazer um caminho para a política, porque eu queria conseguir dar uma contribuição maior para a sociedade, que eu acho que agora eu estou conseguindo. E eu não me elegi deputado quando concorri em 2014, depois decidi concorrer novamente a vereador em 2020, fiquei como primeiro suplente, e eu sempre acredito que Deus coloca as coisas no teu caminho para que tu possa cumprir a missão que Ele te reserva. E eu acho que eu estava destinado a exercer o que eu estou exercendo agora. Se eu tivesse sido eleito vereador, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, não seria o político que eu sou hoje, e talvez não seria o vereador ou deputado que eu espero ser no futuro. Essa experiência que eu passo nesse instante é uma experiência transformadora de vida, de doação total. Eu ganho muito mal, né? Vou ganhar 12 mil reais por mês, ganhar muito mal, é muito menos do que eu ganhava no jornalismo, com imensas dificuldades. Eu abri mão recentemente de ir para o setor privado novamente, ganhando 3 vezes mais do que eu ganho na prefeitura por uma missão. Eu acho que a gente cumpre uma missão. Né? Eu, ao contrário de ti que tem vários filhos, eu não tenho filhos, né? Então eu vivo para mim, né? Para as minhas coisas, né? Para a minha subsistência, o que me permite abrir mão de algumas coisas para seguir um ideal. E eu sigo um ideal. Eu olho para a política com muita tristeza, sobretudo como as relações entre as pessoas e o debate político se deteriorou. A gente tem enorme dificuldade hoje em dia de discutir política com verdade. A quantidade de fake news correndo por aí, e eu vejo, olha, Kleber, muita gente boa compartilhando as coisas e dizendo para todos os lados. Não, isso não tem lado. Né? Olha que absurdo. Tal. Enfim, e todo mundo tem uma régua que é elástica de acordo com o lado. A minha régua não é elástica de acordo com o lado. Né? Então, às vezes, eu me posiciono de alguns jeitos que acham que eu estou defendendo Lula e não estou, ou que eu sou um bolsonarista radical não sou, nunca fui. Né? Eu acredito que tenha um espaço para o diálogo na política, e esse espaço que eu quero fazer. Exercer o livre pensamento sempre foi um desafio, né? Porque é isso, a gente pode estar apanhando de tudo que é lado eventualmente. Né? Porque, assim, eu não estou a serviço de um projeto, entendeu? Eu não estou a serviço de da construção de determinado modelo político ou determinada candidatura. Eu estou a serviço da sociedade, né? E sobretudo daqueles... Das coisas que tu acredita. E daqueles que mais precisam, sabe, Kleber? Eu acho que ainda mais ter mergulhado nessa questão social, como tenho feito agora dentro do DEMAB e da Secretaria da Habitação, me faz ver que o ente político, o ser político, né, aquele que se dedica à política, ele precisa ter uma vinculação com esta camada da sociedade. É ela que precisa da política, porque
Os O grandes sentido do Estado é para cuidar especialmente, não apenas, mas especialmente. A gente tem que cuidar de tudo, tá? A gente tem que cuidar de tudo. Mas Um prédio para todos, mas especialmente para os que mais precisam. Aqueles que são estabelecidos, eles têm meios de defender seus direitos. Agora nós estamos falando de pessoas que não sabem onde moram. Houve uma senhora que foi me procurar num condomínio e eu perguntava para ela, onde é que a senhora mora? Eu moro ali do lado do Kleber. Tá, mas onde é que mora o Kleber? É ali, para lá, para aquele lado. Qual é o bloco que a senhora mora? Não sei. A quadra? Não sei. Ela não sabe onde ela mora. É uma cidade invisível para parte de nós. Né? Sabe? Quem é que precisa de nós, da política? É essa senhora. André, e para fechar, apesar de tudo isso, eu sinto Porto Alegre uma cidade sorrindo, se abrindo, tem uma sensação social de que as coisas estão acontecendo. Tem um bom humor na cidade, incrivelmente. Porto Alegre, como eu às vezes sempre foi meio murrinho ao longo da história, tem muita coisa boa acontecendo, né? E tem, eu acho que a gente está vivendo um bom astral, entendeu? Isso. E esse astral, ele começa, e não vou só defender a gestão que eu estou, ele começa pela transformação da Orla do Guaíba. Que tanto tempo simbólico, não né? se quis, isso é muito simbólico. Kleber, a gente que é mais antigo, houve... Tu um pouquinho mais do que eu, só para constar. Bem pouco. Aqui pertinho, na Ipiranga, houve deputados e vereadores que se deitaram na pista quando Colares foi abrir a Avenida Beira-Rio, porque ela não podia existir. Hoje essa avenida é a alma de Porto Alegre, é a cara de Porto Alegre. A gente precisa vencer, como sociedade, uma série de ranços que a gente tem. Eu não gosto dessa coisa dos caranguejos e tal, mas Porto Alegre sempre teve que ser a cidade do contra. E a gente conseguiu, olha, ver a Orla, mudou o astral. Jaime Lerner quase apanhou. O Jaime Lerner era um cara sensacional, entendeu? Eu invejava, meu pai brincava muito comigo quando eu era criança, eu era adolescente, porque eu era fã do Jaime Lerner, né? E eu dizia, das coisas que eu pensava, eu não estou numa fase meio Jaime Lerner e tal, porque tu começa a sonhar com uma cidade que tem um sistema de transporte que funcione, que tem parques diferenciados, que mude a qualidade de vida, e uma cidade que seja feita pelas pessoas, como diz lá o arquiteto dinamarquês, o Yangel. Né? Então, é isso que a gente precisa. A cidade é para as pessoas. E Porto Alegre está se transformando numa cidade para as pessoas. Tu tem razão, a hora tem um valor. Teve uma coisa agora que me chamou muita atenção, ninguém divulgou. Né? Teve a Gol fez uma pesquisa entre Porto Alegre e Curitiba, qual era o destino que as pessoas queriam ter desconto para ir. Eu votei em Curitiba, porque não adiantava votar em Porto Alegre, né? Porque eu já moro aqui e não ia ter desconto para viajar. Porto Alegre ganhou com mais de 70% como destino. Ou seja, há uma demanda no país por Porto Alegre. O South Summit está aqui. Tem um olhar. Né? Então, assim, às vezes as pessoas dizem assim, isso não muda a vida da dona fulana que está lá na ponta e que está sem necessidade de comer. Muda sim. É um processo. Pode demorar, mas vai chegar lá. E a gente tem que fazer que chegue mais rápido. Obrigado, meu amigo. Eu que te agradeço. Saúde e paz. Estava muito tempo aguardando. Como diz o prefeito Melo. Eu estava por muito tempo aguardando esse convite aqui. Eu me constrange com uma coisa dela. Olha aqui, ó. E quem nos ouve pela Bandeirantes, nas minhas redes sociais, no YouTube, tem a íntegra do programa, que vai um pouco mais além do tempo que nós temos no rádio. Né? Temos isso aí. Beleza. Né? Então, que maravilha. Tem um extra aí nas redes sociais. Obrigado, André. Obrigado pelo convite, Kleber. Obrigado parabéns pelo espaço. Interessantíssimo te ouvir. A gente vibra contigo, né? Vai ver a paixão no teu olho. Eu gosto muito do que faço. E quando eu assumi, um colega nosso jornalista pegou e disse assim, gosto muito do André Machado, mas o prefeito Melo errou na escolha, Eu acho que ele estava certo na hora. Mas hoje eu sei. Mas hoje eu fiz ele ter que mudar de opinião, entendeu? Eu tenho sempre um padrão que o cara tem que ser competente e gente boa. Né? O desconhecimento tu supre. Agora, se tu tem preguiça, não vai adiantar. Se tu né? Agora, o ser gente boa, às vezes, é mais difícil de... Né? Gente boa no sentido de ter essa disposição de acertar e de... Mas às vezes a gente faz com vontade e tem uma prefeitura, um prefeito que ajuda e hoje uma comunidade que reconhece nosso trabalho. vários cases na política, André, de pessoas que geriram áreas que não eram do conhecimento inicial ou natural e que foram muito bem sucedidas. O Serra é um caso muito conhecido. Eu lembro até de um amigo meu, Schirmer, né? Que agora tem o secretário. Ele lembra que ele foi secretário de Agricultura, não conhecia, foi secretário da Fazenda, não conhecia, secretário da Segurança, por último. Por vezes nós jornalistas somos muito cruéis nas avaliações. É meio cara crachá também. A vida é mais bela do que não é binária. Obrigado, meu querido.
Bom final de semana, até o próximo sábado. Outro olhar. Apresentação Kleber Benvenu.